Fala pessoal do nono ano, vamos lá para mais uma aula de matemática. Olha, hoje a gente vai abordar o assunto grandezas proporcionais. Será assim, a gente vai ver diretamente e inversamente, beleza? Então, ó, chama o pessoal para assistir essa aula, que vai ser massa. Veja aí na tela de vocês esse exemplo aqui que a gente vai fazer. 3 cadernos custam R$18. Quanto custa o preço de 8 cadernos? Aí, como você pensa o seguinte, se eu tenho 3 cadernos que custam 18 e 8, qual é a relação entre essas duas grandezas? Temos aí a quantidade de cadernos e temos aí o preço. A questão fala que tem 3 cadernos, o preço dela 18. E se tiver um caderno só, quanto será o preço? Se tiver 8, quanto será o preço? E se pagar R$78, serão quantos cadernos? Beleza? Então, ó, veja que tem a variação da quantidade de cadernos. Ó, quantidade de cadernos 1, 3, 8, pode ser um monte, até chegar nesse valor, 3, 18. Então, o que a gente vai entender é o seguinte, ó, essa relação da quantidade, ó, de 1 para 3, o que acontece do outro lado? Se é uma grandeza diretamente ou se é uma grandeza inversamente. Observe aí, pense, se você tem 6 cadernos, 3 cadernos pagam R$18. Se tiver um caderno, vai pagar mais ou vai pagar menos? Se tiver 8 cadernos, vai pagar mais do que 18 ou vai pagar menos? Então, esta pergunta vai lhe mostrar se a grandeza é diretamente ou se a grandeza é inversamente. Ok? Observe aí na tela de vocês. Que se um lado a gente vai aumentar a grandeza, vamos dizer, a quantidade aumenta, você vai perceber o seguinte, no outro lado se vai aumentar também. Então, ó, se eu tenho 3 cadernos, custa R$18. Se eu pegar 8, olha, eu aumentei a quantidade de cadernos, o preço vai aumentar? Você vai dizer, vai. Então, aumentou um lado, aumentou o outro. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. E se eu diminuir, vê, de 3 para 1 caderno, eu vou pagar mais ou vou pagar menos? Ah, você vai dizer, você vai pagar menos. Então, desceu. Então, se sobe e sobe, desce e desce, grandezas diretamente proporcionais. Então, observe aí na resolução que uma grandeza sobe, a outra sobe. Uma desce, a outra desce. Então, ó, veja, ó, se essa grandeza subir, pode ser qualquer grandeza aqui. E aqui também, se um número subir, o outro subir, diretamente proporcional. Se eu diminuir a quantidade e a informação lá da outra grandeza também for para diminuir, essa grandeza é inversamente. Então, o que é que vai falar? Ó, subiu, subiu, desceu, desceu. O que vai mudar é, com uma pergunta, podemos perceber essa relação. Ok? Observe aí as perguntas na tela de vocês. Se 3 cadernos custam 18, um caderno custa quanto? Veja que eu diminuí a quantidade de cadernos, logo o preço vai diminuir. Grandeza diretamente proporcional. Se 300 km gasta 30 litros e 60 litros, veja que eu aumentei a quantidade de litros, logo eu vou aumentar a quantidade de quilômetros. Grandezas diretamente proporcionais. E agora, se em 3 horas ele percorre 240 quilômetros, mantendo a mesma velocidade, em 5 horas vai percorrer mais ou menos. Veja que aumentou a quantidade de horas, logo vai aumentar a quantidade de quilômetros. Então são grandezas diretamente proporcionais. Agora na resolução da questão que a gente iniciou. Veja aí que temos quantidade de cadernos, preço, certo? Então, ó, um caderno, a relação, a gente vai ver o preço de um caderno. E 3, ok? Isso vira uma proporção. 1 caderno e 3, beleza? Agora vai ser referente a quem? A quantidade de preço de 1 e a quantidade do preço de 3, 18. Então você percebeu que se eu diminuir a quantidade de cadernos, eu vou diminuir o preço. Logo, são grandezas diretamente proporcionais. Então, ó, se são diretamente proporcionais, uma dica vai ser, deixa. Como assim deixa? Não inverte nada. É o deixa, o D de diretamente e D de deixa do jeito que está.
porque não altera nada. Então você vai resolver como? Meio pelos extremos. 3 vezes x, 3x. 1 vezes 18, 1 vezes 18. 3x é 3x, 1 vezes 18 é 18. Agora, como é que se resolve? Show de bola, isso mesmo. Pega o 3 e passa dividindo. X, ó, 18 dividido por 3 vai ser 6. Ok? Então, ó, um caderno custa R$6. Ok? Então, ó, voltando aqui, ó, 1 para cá, de 1 para 3, multiplicou por 3. Então, ó, de 6 para 18, vai fazer a mesma coisa, multiplicar por 3. Então, essa é uma dica para você resolver a questão. Se são grandezas diretamente, se está de uma informação para outra, multiplica um número, do mesmo jeito acontece do outro lado, multiplicando esse mesmo número. Então, ó, multiplicou por 3. De 1 para 8, multiplicou por quanto? Ah, multiplicou por 8. Logo, do 6 para chegar nesta mesma posição, vai multiplicar também por 8. E agora? Deu 48. Beleza, veja que você está fazendo as questões, ó, dessa diretamente, sem fórmula nenhuma. Só olhando as informações das duas grandezas. E se eu quiser colocar R$78? Veja, não tem informação nenhuma de grandeza. Mas vê que de 78 para 6 aconteceu o quê? Vê, você pega 78 e divide por 6. Vai ver o número que multiplicou para chegar a 78. Se você dividir, você vai encontrar o valor de 13. Então, ó, se 6 eu multiplico por 13 deu 78, então acontece do mesmo jeito. Ó, 1 multiplico por 13 vai chegar na mesma posição. E vai ser essa informação aqui de 13 cadernos. Ok? Então, ó, se liga. Se eu observo a informação e ver o número que multiplicou, acontece do outro lado. Se eu subir, eu vou dividir. Então, se divide pela mesma quantidade, também divide do outro lado pela mesma quantidade. Ok? Então, ó, aqui. Se eu estou descendo, a relação multiplicando. Multiplica o número com o número que acontece de um lado ou esse mesmo número do outro lado. E se eu subir, você também divide esse número de um lado e também divide por outro. Ok? Então, ó, observe agora na tela de vocês este exemplo. O professor de matemática tem 24 livros para distribuir igualmente entre seus alunos. Se ele escolher 2 alunos para cada um deles receberá 12 livros. Se ele escolher 4 alunos, cada um receberá 6 livros. Se ele escolher 6 alunos, cada um receberá 4. Então, observa aí a tabela, não é? Então, número de alunos e número de livros para cada aluno. Se eu escolho 2, cada um recebe 12. Por quê? Porque tem 24 livros. Se for 6, logo será quanto? Então, ó, essa informação aí é uma grandeza diretamente ou é uma grandeza inversamente? Aí você percebe que se eu aumentar a quantidade de alunos, vai diminuir a quantidade de livros. Então, eu aumentei a quantidade de alunos, então eu vou diminuir. Quando isto acontece, são grandezas inversamente proporcionais. Se a grandeza, ó, se diminuir a quantidade, o outro aumentar também, ok? Quando um sobe, o outro desce inversamente. Quando um desce, o outro sobe, também é inversamente. Então, ó, a resolução dessa questão, veja que esse 2 e o 6 viram uma fração, né? Que é igual a 12 sobre x, certo? Então, ó, vai ficar o quê? Vai fazer como? Não vai fazer nada agora. O que é que você vai fazer? Vai verificar se são inversamente. Logo, você viu que são inversamente. E vai acontecer o quê? Veja, vai inverter. Quando você perceber que a grandeza é inversamente, você vai inverter, ó, inversamente, inverter. Beleza? Onde? Onde não tem x, melhor, não é? Então, ó, esse 2 vai para baixo e o 6 vai para cima. Então, ó, vai ficar como? Aqui. Então, você vai inverter. Então, ó, tira esse 2, tira o 6. Logo, o 6 vai para cima e o 2 vai para baixo. Feito isso, você vai resolver normalmente. Meio pelos extremos. 6 vezes x e 2 vezes 12. Então, vai ficar 6x é igual a 12 vezes 6. Então, 6x igual a 24. O próximo passo,
Isso mesmo, passa dividindo. Eu sempre pergunto o próximo passo para lembrar para vocês que quando eu passa multiplicando, passa dividindo. Quando venho somando, passa subtraindo. Para ficar claro para vocês esse detalhe. Então, ó, quando eu dividir, 4. Beleza? Então, ó, na tabela, se eu tenho 6 alunos, cada um vai receber 4. Beleza? Agora um detalhe. Veja que de 2 para 6 aconteceu o quê? Multiplicou por 3. A gente viu que na diretamente proporcional, o outro lado também seria multiplicado por 3. Só que este exemplo é inversamente. Logo, divide por 3. Olha aí, ó, tá vendo? Você percebe, ó, 2 vezes 3, 6. E do outro lado, 12 dividido por 3, 4. Perfeito, ó. Sem você se complicar com a fórmula, com as coisas, só nesse detalhe você entende. E agora, 2 para multiplicar com 6, deu 12. Então, ó, se é inversamente, multiplicou de um lado, o outro lado vai dividir. Então, divide por 6, 2. Beleza? Assim por diante. Então, ó, as grandezas diretamente, ó. Veja aqui, você vai fazer informação 1, informação 2. A incógnita aqui vai dizer qual é a relação do número, quanto é que falta, quanto é o número de cadernos, o número de dias em uma dessas posições e a informação 3. O que é que você vai fazer? Você vai ver se vai ser diretamente. Se é diretamente, deixa. Deixa como? Do jeito que está. Não inverte nada e faz a multiplicação meio pelos extremos. Então, ó, a resolução vai ficar o de cima vezes de baixo, que é aquele que a gente já sabe, né? De um lado e do outro. Agora, se for inversamente, você vai pegar as informações e colocar informação 1, informação 2, informação 3 e a incógnita vai faltar em algum canto e vai perceber se a grandeza é inversamente ou diretamente. Ah, você percebeu que é inversamente. Qual é a dica? Inverte, beleza? Então, onde não tem X, você vai trocar a posição, muda a posição. Então, esse 2, info 2 vai para cima e o info 1 vai para baixo. Observe aí na tela de vocês. Aqui, ó, vai trocar essa posição, info 1 vai para baixo, info 2 vai para cima. Essas informações são os números que a questão vai dar. Então, ó, você troca a posição. Quando trocar a posição, você multiplica o de cima com o de baixo, de um lado e do outro. E resolve normalmente e encontra. Beleza? Agora vamos ver este exemplo que está na tela de vocês. João possui 3 filhos, Ana, Tiago e Jorge. Ao falecer, João deixou 1.500, quer dizer, 1.500.000 de herança para seus filhos. O dinheiro deverá ser dividido de forma diretamente proporcional à idade de cada filho. Determine quanto cada um receberá, sabendo que Ana está com 17, Tiago está com 20 e Jorge está com 23. Então, ó, nesse exemplo, a gente vai resolver e entender o quê? Divisão em partes proporcionais, beleza? Essa divisão também poderá ser inversamente e também pode ser diretamente. Se for diretamente, quem tem mais, ganha mais. Se for inversamente, quem tem menos, ganha mais. Beleza? Agora vamos compreender o seguinte. Com essa informação que tem o valor que vai ser dividido e as idades. Pode ser idade, pode ser quantidade de livros, qualquer coisa. Essas informações você tenta entender por cota, por quantidade. Entendeu? Tipo assim, eu tenho um valor. Quantas cotas esse valor será dividido entre? Ah, eu tenho 20 cotas, eu tenho 17 cotas. Então vamos entender isso agora. Observe aí na tela de vocês, ó. 1.500.000 de herança para seus filhos. Então, Ana tem 17, Tiago tem 20 e Jorge tem 23. Então, perceba que eu vou apresentar essa ideia como cota. Ana tem 17 cotas, Tiago tem 20 cotas e Jorge tem 23 cotas. Ao todo, são quantas cotas? Ó, ao todo, será quantas? Veja aí, como a ideia de cota, de fatia. Então, ó, 1.500.000 será dividido em quantos pedacinhos? Ó? Eu coloquei caixa para representar cada caixinha dessas como cota. Então, ó, soma das idades, soma dos números, o que ele informar que será a divisão indiretamente, ok? Esse exemplo é para diretamente proporcional.
Então, ó, tenho 17, tenho 20 e tenho 23. Quantas cotas eu tenho? 60 cotas. Então, o valor de 1.500.000 será dividido em 60 pedacinhos, 60 cotas, ok? Então, ó, 60 cotas nesse valor aí, na caixa, vai ser igual a quanto? Ao valor total, 1.500.000, beleza? Então, ó, veja que eu vou pegar esses 60, vou passar dividindo. 1.500.000 dividido por 60 vai dar 25.000. Então, cada cota representa 25.000 reais. Vamos dizer assim, que 25.000 valor, né? O valor dele. Então, se Ana tem 17, Tiago tem 20 e Jorge tem 23, então, ó, 17 vezes a cota. 17 vezes a cota, onde a cota é o quê? A cota é 25. Então, vou pegar 17 vezes 25.000, 20 vezes 25.000, 23 vezes 25.000. Fazendo uma multiplicação de cada um, perceba que vai dar 42.000, 425.000, 500.000, 575.000. Beleza? Então, esses valores cada um vai receber, certo? Então, ó, o seguinte, para você perceber, será que eu acertei? Soma tudo. Se a soma bater o valor que ele deu, perfeito, corre para o abraço, está correto. Ok? Então, ó, vamos ver esse exemplo para você entender a diferença de inversamente proporcional. A gente acabou de ver diretamente proporcional. A ideia de cota. Pega o valor para ser dividido e as informações. A gente viu 17, 20, então essas informações vamos pensar em cota. A gente vai fazer uma questão que essa cota vai representar a letra Q. Beleza? Letra K, que diga. Então, ó, o que quer dizer esse K? Constante de proporcionalidade. Beleza? Então, ó, cota soma tudo e depois divide pela quantidade que vai estar. Nesse caso foi 1.500.000. Certo? Agora a gente vai ver como vai realizar inversamente proporcional. Observe aí na tela de vocês. Então, ó, vê o seguinte, ó. Um supermercado, essa questão é o seguinte, ó. Essa questão é o seguinte. O supermercado solicita mercadorias à fábrica de acordo com a quantidade de produtos do estoque que foi vendida. O entregador da fábrica transporta apenas 350 pacotes por vez. E as entregas são feitas de forma diretamente proporcionais à quantidade de produtos que acabou no estoque. Sabendo que um dia esgotam-se 20 pacotes de um produto A, 35 pacotes de um produto B e 15 pacotes de um produto C. Quantos produtos de cada o entregador deverá levar ao supermercado? Perceba que fala em diretamente proporcional. Logo, a gente vai fazer como? Opa, pensar em cota. Então, se ele falou 35 pacotes, 15 pacotes, beleza? Agora vamos usar a ideia de K. Veja aqui, ó. Vamos somar primeiro, né? 20 mais 35 mais 15. Então, ó, 20, 35 e 15. Qual é essa quantidade de cota? Somando tudo, 70. Beleza, 70 o quê? Coloca a letrinha K da constante de proporcionalidade. Isso tudo aí, essas divisões, bem da mesma quantidade, que vai dividir em 70 pedaços. Deu quanto? Veja, esses 70 pedaços vai ser igual ao valor, que nessa questão, 350. Certo? O que vai fazer agora? Pego 70 e passo dividindo. 350 dividido por 70 vai dar quanto? Beleza, 5. Então, cada cotinha, cada pedacinho, a constante de proporcionalidade, o valor é 5. Beleza? E agora? Você vai pegar a informação e multiplicar por essa constante, que nesse exemplo é 5. Então, vai fazer o quê? Ó, 20, 35 e 15. Vai fazer multiplicar pela cota, pela constante de proporcionalidade. 20 vezes 5 dá 100. Aqui, ó, 175. E 15 vezes 5, 75. Se você somar, tem que dar o valor que foi dividido, né? Que é a informação, 350 reais. Beleza? Então, ó, essa ideia de divisão em partes proporcionais ficou bem claro. Também ficou, a gente viu, diretamente proporcionais, as grandezas.
Se é diretamente, deixa, resolve normal. Se as grandezas forem inversamente, inverte a posição e resolve normal. A divisão em partes proporcionais, divide as informações que estão em cota, depois pega essa quantidade e divide pelo valor que tem. Beleza. Agora iremos ver inversamente proporcionais. Então, ó, essa inversamente, uma caixa, a gente viu a pacote. Só que como é inversamente, vai ser o quê? Vou inverter. De vez de estar aqui do lado, vai estar embaixo. Ó, o número da divisão inversamente. Então, ó, se ele dá inversamente a 2, inversamente a 5, inversamente a 7, esse número fica aqui embaixo. Observe aí, ó. Se Diogo tem 2 fatias, inversamente, a fatia vai ficar embaixo. Se Éder tem 3 fatias, vai ficar embaixo. Se Fábio tem 5 fatias, vai ficar embaixo. E agora, qual a informação? Soma tudo, né? Ó, soma. Nesse caso aqui, vamos estar x ou k sobre 2, k sobre 3, mais k sobre 5. Beleza? E isso é o quê? Ah, isso é fração. Ok? Então, isso é fração. Só um detalhe para a gente tirar isso aqui da tela. Isso é fração. Só um minuto. Então, ó, voltando, vai ser igual a quanto? 930. Beleza. Como tem fração, o que a gente faz? Ah, MMC de 2, 3 e 5. Bota lá e passa o traço. Por 2, fica 1. 2 dividido por 2 é 1. Repete e repete. Por 3, ó, porque aqui tem 3. Repete 1, repete o 3 por quê? 3 dividido por 3 é 1. E por 5, 5 dividido por 5, tudo 1. Quando ficar tudo 1, poxa, acabou. O que é que eu faço? Multiplica. 3 vezes 2 vezes 5, 30. Então, se a informação estava embaixo, ela vai ficar embaixo. Onde eu divido embaixo, multiplico em cima. Então, aqui, ó, 30 dividido por 2 vezes o valor. Então, observe aqui. Uma dica massa. Se você 30, eu quero dividir por 2, ó. Esconde o valor 2. Escondeu 2. O que aparece, você multiplica, ó. 3 vezes 5, 15. É o resultado. 15 vezes 1, 15. 30 dividido por 3. Opa, esconde o 3. Escondi o 3. O que aparece, multiplica. 5 vezes 2, 10. 10. 10 vezes 1, 10. Ah, eu quero fazer por 5. 30 dividido por 5. Opa, esconde o 5. 2 vezes 3, 6. Então, 6 vezes 1 é 6. Somando tudo, né? Aqui. Ah, eu podia fazer aqui também, mas eu deixei. Então, o que é que eu vou fazer? Pego esse 30 e passo multiplicando. Então, ó, nesse exemplo aqui, ó. 15 mais 10 mais 6 é igual a 930 vezes, aqui, ó, é 30, beleza? Então, ó, fazendo a multiplicação, vai dar 31 pacotinho, cotas, vai ser igual a 27.900. Feito isso, vai fazer o quê? Passar dividindo. Então, ó, 27.900, quando eu passo 31 dividindo, o resultado vai ser 900. Beleza? Então, se eu achei a cotinha que deu 900, eu vou pegar e vou colocar a informação dela. Veja que está em cima, não está mais do lado para multiplicar. Tem que dividir. Então, ó, 900 dividido por 2, 900 dividido por 3, 900 dividido por 5. Fazendo isso, ó, 450, aqui vai dar 300 e 180. Se você somar tudo, vai ficar o próprio valor. Beleza? Então, ó, ficou na aula de hoje divisão diretamente proporcionais. Beleza? Então, ó, divisão diretamente proporcional. Percebeu que quando um sobe, o outro sobe. O outro um desce, uma grandeza desce, a outra desce, diretamente. D de deixa. Inversamente, quando um sobe, a outra desce. Quando a desce, a outra sobe. E inversamente, inverte a posição. Da onde? Da onde não tem um X. Beleza? Até a próxima e um forte abraço, pessoal.